Olá, bem-vindo aqui à nossa edição do Jornal da Record News, que você pode acompanhar também no seu celular, no nosso aplicativo que é o Play Plus, no YouTube, no Periscope e também no Instagram. Hoje é a nossa edição especial e por esse motivo nós temos 3 convidados que eu quero apresentar para você agora. Nós temos aqui o nosso comentarista político, o Domingos Fraga. Fraga, boa noite, obrigado pela participação. Também conosco aqui, professor de Direito Constitucional da PUC, professor Carlos Gonçalves Júnior, que está aqui. Professor, obrigado pela gentileza. Obrigado. Nós temos um terceiro convidado, que é o defensor público e professor de Direito da Damásio Educacional, que é o professor Gustavo Junqueira. O professor Gustavo está chegando, vai fazer parte aqui da nossa vez. Bom, nós queremos então, nessa nossa edição especial, mostrar o destaque do nosso portal r7.com para você, dando conta então do seguinte, o país inteiro comentando, o ministro Toffoli derruba a decisão do ministro Marco Aurélio, que poderia soltar uma quantidade de pessoas que foram presas em segunda instância, entre eles o presidente Lula, que, como você sabe, está preso também lá em Curitiba. Em resumo, é o seguinte, o presidente do Supremo derruba, então, a decisão do Marco Aurélio, que chegou até a determinar a soltura dos presos. Como eu disse, condenação em segunda instância. O ministro Dias Toffoli afirmou que o colega Marco Aurélio, contrariou uma decisão soberana do plenário do Supremo, já tomada antes, e que ela acarretaria grave lesão à ordem e à segurança pública, porque a estimativa aqui era que mais de 1.600 pessoas poderiam ganhar ou recuperar a liberdade. Dados do Conselho Nacional de Justiça, publicados essa tarde, disseram que até 169 mil, vou repetir, 169 mil detentos poderiam ser beneficiados pela decisão. Entre eles, obviamente, o mais importante, o mais conhecido, que é o presidente Lula. O fato é o seguinte, o país viveu uma tarde bastante tumultuada, os procuradores da Lava Jato em Curitiba, responsáveis pelo processo, e vários deles, chegaram inclusive a fazer críticas contra o ministro Marco Aurélio, como você vai ver agora. Nós entendemos que essa decisão ainda ela contraria o sentimento da sociedade que exige o fim da impunidade. Ela, na verdade, consagra a impunidade, violando os precedentes estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que é uma decisão isolada de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que não vai resistir à análise do próprio Supremo. Nós estamos hoje, ao mesmo tempo que nós colocamos a nossa avaliação crítica sobre a decisão desse ministro, nós estamos reiterando a nossa confiança na instituição Supremo Tribunal Federal e reiterando a nossa confiança de que o Supremo Tribunal Federal vai reverter essa decisão em tempo hábil. Ok, bom, vou perguntar então para o Domingos Fraga. Fraga, quem é que saiu perdendo ou ganhando com esse tumulto acontecido? Por exemplo, Bolsonaro, ganhou ou perdeu? Bolsonaro ganhou. Quer dizer, eu até escrevi na coluna do R7 os 7 pontos em que o Marco Aurélio acabou favorecendo o Bolsonaro. Vamos lá. Primeiro, hoje o noticiário, imaginava-se, que ia ser em torno do depoimento do assessor do Flávio Bolsonaro, do famoso Queiroz, e ele não compareceu. E ninguém falou nada. Isso acabou favorecendo o Bolsonaro. Outra questão também muito importante que passou despercebida, que tem a ver com o Marco Aurélio, mas não necessariamente com essa decisão, o Marco Aurélio determinou que a votação que deve acontecer para a presidência do Senado em fevereiro será uma votação com voto aberto. Isso significa dizer o quê? Que Renan Calheiros, que é o grande adversário de Jair Bolsonaro no Senado, vai ter um caminho mais tortuoso, mais difícil para se reeleger. Outro aspecto positivo do Bolsonaro, para o Bolsonaro, desculpe, você acirrou os ânimos antipetistas. Você pode ver nas redes sociais, em vários círculos, nós ouvimos agora o Delanhol e os procuradores revoltados, indignados com a decisão do Marco Aurélio. Isso só favorece ao Bolsonaro. Então, sob vários aspectos, Bolsonaro acabou sendo favorecido numa decisão que, a princípio, num primeiro momento, iria prejudicá-lo. Okay. E, obviamente, quem sai prejudicado é Lula e Marco Aurélio. Bom, deixa eu perguntar então ao professor Carlos Gonçalves. Carlos, você concorda que o ministro Marco Aurélio saiu prejudicado dessa situação toda? Não saiu? Que avaliação você faz? Heraldo, eu diria pior. Não foi o ministro Marco Aurélio que saiu prejudicado. Quem saiu prejudicado foi o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira.
Porque o que caracteriza um Estado democrático de direito é a sua estabilidade, a sua segurança jurídica. Nós não podemos conviver com decisões desta natureza tomadas de afogadilho de um lado ou de outro. Né? Concorde ou não com a decisão do plenário é superior à decisão de um ministro. Né? Eu, inclusive, concordo que no momento do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, deveria-se ter pautado as ações diretas de inconstitucionalidade. Tem razão o ministro Marco Aurélio em se indignar com o Supremo Tribunal Federal, com as presidências do Supremo Tribunal Federal, de não ter pautado essas ações objetivas. Mas isso não justifica a tomada de decisões revoltosas contra a própria Corte. Então, bom, com isso, então, a repercussão, na sua opinião, foi negativa? Totalmente negativa. O que se espera do Supremo Tribunal Federal é que dê uma sensação, uma segurança jurídica à população e à democracia brasileira, e não decisões que duram poucos minutos ou poucas horas. Isso demonstra uma fragilidade do nosso sistema e demonstra que, como o próprio ministro Marco Aurélio reconheceu, vivemos tempos estranhos. Fraga, na sua avaliação, esse tumulto que aconteceu durante toda a tarde, né? Mostrou também aí para a população, ficou perdida, porque não só o Lula, estamos falando de mais 1.600 e tantas pessoas poderiam ganhar liberdade também. O que o professor falou e que todos os juristas ouvidos reclamam é que falta uma identidade. Quer dizer, quando você monocraticamente toma para si uma decisão que vai ter um impacto profundo nos destinos do país, e você não, nesse caso específico, num evidente confronto contra a maioria, quantas vezes nós aqui já discutimos essa questão da segunda instância? Então, o que passou para a população de modo geral é que o ministro Marco Aurélio ficou incomodado por ter sido um voto derrotado, né, porque ele claramente é a favor de que sejam esgotados todos os recursos, e ele chama para si uma decisão, e pior, uma decisão, como o professor falou, assodada, de afogadilho, uma decisão na véspera do recesso do judiciário. Quer dizer, eu acho que hoje o presidente Toffoli resgatou um pouco da autoridade do Supremo. Eu acho que o Marco Aurélio foi descuidado, na minha opinião, embora seja um técnico impecável, ele tem esses problemas diria às vezes, de querer se notabilizar em outros setores. Então, eu acho que ele foi descuidado em tomar uma decisão tão importante às vésperas do recesso. Por sua vez, o presidente Toffoli resgatou, na minha opinião, um pouco dessa autoridade que o Supremo vem perdendo. Por quê? Porque a população, de modo geral, ela não entende esses meandros do judiciário. Hoje você toma uma decisão, vem um juiz, toma outra. Você vê que, além da questão da decisão do Toffoli, a juíza de Curitiba já tinha dito que não ia acatar. Ela tinha encontrado uma brecha jurídica que ela falou assim, vamos ouvir o MP. Você ouviu o MP por 2 dias, depois você tem o recesso. Talvez essa decisão tivesse um objetivo palpável, né, fático, só lá para março, fevereiro. Então, isso demonstra o quê? O brasileiro, de modo geral, que não entende, né, esses caminhos, ele fica confuso, fica perturbado. Isso ainda tem um impacto muito maior, Heródoto, que é o seguinte, você está lá na Dinamarca, querendo investir 10 milhões de euros no Brasil, você pensa 2 vezes diante de tantas idas e vindas. Né? Agora, Carlos, ainda em relação a essa questão, aparentemente, isso seria um impacto em cima da Operação Lava Jato. Tanto que os procuradores se reuniram lá em Curitiba e agora mesmo a gente viu aí uma fala deles. Né? Será que isso teria realmente essa intenção de atingir a Operação Lava Jato, que tanto se comenta, e às vezes o noticiário diz, olha, estão tramando alguma coisa com a Lava Jato, faz parte dessa teoria ou não? Não, eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal intervenha nesse tipo de questão. O que me parece que ocorreu foi uma revolta do ministro Marco Aurélio com a conduta do atual presidente do Supremo Tribunal Federal em pautar apenas para abril as ações declaratórias de constitucionalidade sobre o tema que já estariam prontas para julgamento desde o meio do ano passado.
em que o ministro Marco Aurélio já havia tido um embate com a ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, exigindo que essas ações fossem pautadas, porque são ações que iriam resolver essa questão em abstrato e não diante de um caso concreto, como se fez no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. E o presidente do Supremo Tribunal Federal jogou essa discussão somente para o meio de abril do ano que vem. E isso provocou essa reação do ministro Marco Aurélio. Então, foi publicado ontem, foi publicada hoje, foi disponibilizada ontem a pauta do Supremo do primeiro semestre de 2019 e, nitidamente, em reação a esse adiamento da resolução dessa questão, o ministro Marco Aurélio reagiu proferindo essa liminar. Mas, eu digo, foi uma reação de ordem pessoal? Quer dizer, eu não concordei com a decisão tomada porque o colegiado já se pronunciou sobre isso, não é verdade? No passado. Mais de uma vez o colegiado supremo disse que pessoa, depois da segunda condenação, começaria a cumprir pena. Tem decisão do colegiado. Sim, mas nós temos que colocar duas questões diferentes, Heroto. Uma coisa é o mérito da questão, se deve ou não haver a prisão após o julgamento de segunda instância. Né? Essa decisão, desculpa, eu entender. Isso. O Supremo já tomou? Já tomou, mas com uma outra composição. Né? E alega o ministro Marco Aurélio e os demais ministros que desejam a revisão deste tema, de que ele foi tomado por uma apertada maioria dentro de uma contingência que não mais subsiste. Então, espera um pouquinho. Aquilo que o Fraga disse. Então, não tem segurança jurídica? Então, não tem segurança, porque se muda a pessoa, muda a interpretação da lei, o que nós fazemos? Não, eu concordo, mas o que não se pode fazer é o processo de ordem objetiva ficar engavetado. Então, eu discordo da decisão do ministro Marco Aurélio liminar agora, mas adiro a sua revolta com as presidências de não colocar esse tema em pauta. O que me pareceu, professor, você pode dizer melhor, eu acho que claramente ele queria um confronto. Ele claramente queria, ao tomar essa decisão, que é uma decisão de cunho pessoal, repito, é uma decisão tão importante, e até pelo fato do colegiado já ter se manifestado em outras situações, ele deveria esperar. Mas eu acho que ele queria partir para o confronto, porque ele se viu derrotado pela Carmen Lúcia e pelo Toffoli, e ele queria que essa decisão fosse discutida. Aparentemente, esse foi o objetivo do ministro. Agora, pois não, Carlos, pode falar. Mas há uma ação direta de constitucionalidade tramitada. Há duas ações diretas de constitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Essas ações precisam ser... uma só, uma ou outro partido retirou. Isso, não, mas permanecem duas. Tem mais duas? Exato. Tá. Então, esses jurisdicionados que têm legitimidade para provocar o Supremo sobre esse tema, eles têm o direito de ter uma resposta do plenário do Supremo. Ainda que a resposta do plenário do Supremo seja a confirmação da decisão que já fora decidida. E nada impede que o Supremo mude de posicionamento desde que justifique o seu entendimento. Então, deixando bem claro, tem duas coisas juridicamente distintas. Uma coisa é a revolta do ministro Marco Aurélio de não se pautar um processo objetivo, de não se pautar um processo que vai ter uma repercussão geral para toda a população, né? E a decisão liminar que ele tomou se colocando na função do plenário. Então, eu estou de acordo com a revolta dele de que todos os processos devem ser julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas discordo que na ausência dessa votação, que ele possa se sobrepor a uma decisão do plenário. Carlos, o juiz não tem que também avaliar a repercussão social que uma decisão dessa pode tomar? Imagine 1.600 pessoas tendo a possibilidade de requerer a sua liberdade. Só um reparo, são 169 mil. 169 mil. Heródoto, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal é um órgão contramajoritário. Ele é um órgão que ele tem como finalidade garantir o cumprimento da Constituição, ainda que a decisão não agrade a população. A pior coisa que nós podemos ter é um populismo judiciário do Supremo Tribunal Federal proferir julgamentos com o objetivo de agradar a população. O objetivo do Supremo Tribunal Federal é garantir a integridade do Estado Democrático de Direito. Então, quando a maioria atenta contra essa integridade, é função do Supremo Tribunal Federal
proferir decisões impopulares e proferir decisões que garantam a permanência e a estabilidade de um sistema jurídico adequado. Para eu entender, o que está escrito na Constituição? Com relação à prisão em segunda instância, nesse ponto eu concordo com o ministro Marco Aurélio, não concordo com a liminar, mas infelizmente ou felizmente o texto constitucional é expresso ao dizer que ninguém poderá ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado. Então, mas veja bem, vamos voltar. O mesmo tribunal que você disse agora que tem que existir para manter a Constituição, manter a interpretação da Constituição, já decidiu mais de uma vez que deve começar a cumprir a pena depois da segunda condenação. Como se diz no meio jurídico, Heródoto, o Supremo Tribunal Federal é o órgão que tem a prerrogativa de errar por último, né? Então, se ele disse que é constitucional a prisão em segunda instância, será constitucional até que ele mude de ideia, né? E para mudar de ideia, ele tem que justificar o porquê mudou de ideia. Talvez o problema que nós verifiquemos é o problema das estreitas maiorias, né? Essa solução foi dada por uma solução de estreita maioria. Em 11 ministros nós tivemos mas 6 vale a ou não 5. vale? Espera um pouquinho. Tudo bem, foi 6-5. Mas vale ou não vale? Não, vale, mas não se petrifica. Porque... Não, mas se foi tomada uma decisão e a maioria optou, não vale? Porque foi 6-5? Não vale, Heródoto, vale, mas o fato de valer não significa que não possa ser alterada. Uma lei vale desde que ela seja revogada ou modificada. O Supremo julgou e nada impede que numa nova composição, sobre novos argumentos, sobre novas contingências, ele mude a sua opinião. Isso não é bom para a segurança jurídica que se vacile a todo tempo, mas nós também não podemos petrificar um eventual equívoco histórico, impedindo com que o Supremo reveja o seu posicionamento. Claro. Não, eu ia falar, eu entendo o posicionamento do professor, mas quero lembrar o seguinte: o que incomoda aos leigos, de modo geral, e à sociedade, é a ligeireza com que essa mudança é feita. Quer dizer, é o que o Heródoto falou, em pouco tempo você teve 2 ou 3 decisões sobre o mesmo tema. E daqui a pouco muda-se a composição do Supremo, muda-se de novo a jurisprudência. Numa rapidez que choca, quer dizer, o que era lei há 1 ano atrás, hoje não vale. O que valia há 5 meses atrás, deixou de valer. E isso é óbvio que causa, além dessa instabilidade, dessa insegurança, causa uma complexidade tremenda na população de modo geral. E uma insegurança, foi como eu abri a minha exposição. Eu entendo que não deve haver essas mudanças. Por isso que as decisões devem ser tomadas de maneira bastante pensadas. Ao meu ver, a decisão do Supremo Tribunal Federal em permitir a prisão de primeira instância naquele momento foi uma decisão precipitada, porque não havia ainda um consenso jurídico de que aquele seria o caminho mais adequado, ainda que houvesse um consenso político e social nesse sentido. Olha, o doutor Gustavo, gentilmente também está aqui conosco. Gustavo, já se apresentei aqui, agradeço a sua gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de saber a sua opinião a respeito, então, do tumulto que nós vivemos hoje. O problema é o tumulto, não é? Me parece que a decisão liminar é, sim, questionável, afinal, a decisão do plenário está marcada, não é, para poucos meses, mas o ministro Marco Aurélio ele justifica a razão da liminar. Ele explica que ele buscou a decisão plenária, ele buscou o julgamento pelo plenário por muito tempo, mas as presidências se negavam a levar o julgamento para o plenário. É fato que agora o presidente, o ministro Toffoli, marcou o julgamento. Mas, angustiado com a situação, o ministro Marco Aurélio justifica, não é, que entendia necessária a defesa da letra da Constituição. Então, a pertinência da liminar, depois de tanto tempo já vigorando um entendimento e com o julgamento já tão próximo, é sim bastante questionável. Agora, outros 2 pontos importantes. O primeiro, será, não é, que há previsão legal para que o ministro, presidente do Supremo, possa rever, possa cassar a liminar concedida por um outro ministro no julgamento de uma ADC?
Me parece que não. Não Me pode? parece... Mas nem sendo não. presidente? Não. O presidente, ele não é uma instância, entre aspas, recursal em relação aos demais ministros. Ele tem poderes administrativos, mas ele não é mais Então, ministro. pode entender. Então ele cometeu uma ilegalidade hoje? Me parece que sim. Carlos, Me você parece concorda? que sim. Eu concordo. O presidente do Supremo Tribunal Federal não é mais ministro do que qualquer outro dos seus pares. O que justificou, talvez, essa decisão, né, do ministro Dias Toffoli, e o argumento que ele se utiliza, é de que, como a decisão do ministro Marco Aurélio foi horas antes do início do recesso, após o recesso, quem responde pelo tribunal é o presidente do tribunal. Durante o recesso, quem responde pelo tribunal é o presidente do tribunal. Então ele diz, se o próprio ministro Marco Aurélio poderia rever a sua decisão em reconsideração, o presidente do Supremo, fazendo as vezes do relator, poderia fazê-lo. Isso teoricamente colocado, mas temos que ver os dois lados, da decisão que foi proferida momentos antes de se iniciar o recesso do Supremo Tribunal Federal e a decisão que foi proferida minutos depois do pedido de reconsideração. Então, isso tudo, como eu repito mais uma vez, contribui para a incredibilidade do Supremo Tribunal Federal e por um esvaziamento da confiança do povo brasileiro nessa instituição tão notável. Não, eu só ia dizer o seguinte, que as falas dos dois só endossam essa perplexidade diante das decisões do Supremo. Quer dizer, se você tem dois advogados aqui no debate discordando de uma decisão do presidente do Supremo, e eu não quero entrar no mérito, quem tem razão, vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu, discordando, se nós temos uma disputa 6-5, que em poucos tempos ela é contestada, agora nós tínhamos uma decisão de 7-4, depois nós passamos a decisão de 6-5, aí, de novo, você muda o ministro, muda o entendimento da lei. Eu quero só lembrar uma coisa, o seguinte, não foi apenas o Toffoli que tomou a decisão, eu posso estar enganado, mas eu acho que na decisão do Luiz Fux, em relação ao pedido do Lula para conceder uma entrevista, o ministro Fux também contestou de imediato uma decisão do Lewandowski. E que na época também se dizia Sim. que ele não poderia ter tomado. Então, essa barafunda jurídica é que talvez para vocês dois seja uma coisa normal. Agora, para o público que está em casa, é extremamente complicado. Quer dizer, e caímos de novo na situação não só do esvaziamento da confiança, pior, numa insegurança de você acreditar que a lei no Brasil pode mudar. Primeiro, ela perde o seu sentido abstrato, como você lembrou no início, e ela ganha a objetividade pessoal. Quer dizer, ela muda conforme o interesse de quem está sendo julgado. O ministro Marco Aurélio adora repetir um termo que ele não julga pela capa, né? Isso deveria ser um preceito, mas a população começa a discordar um pouco disso. Gustavo. Me parece ainda interessante pontuar que o objeto dessa ação julgada é um artigo do Código de Processo Penal que está em vigor, que me parece que tinha sido ignorado nos momentos anteriores e que diz que a pessoa não pode ser presa antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo se houver um motivo cautelar. Ou seja, se for necessária a prisão para a aplicação da lei penal, como assim? Imagine que o réu está fugindo, então vamos prendê-lo, porque senão, se a gente for esperar acabar o processo, já vai ser tarde demais. Se ele estiver interferindo no processo, está ameaçando testemunha, sumindo com documentos, bom, aí tem que prender mesmo antes da condenação definitiva. Ou se há um evidente risco de reiteração. Imagine um criminoso serial, não é? Que está praticando um crime A, B, C, D, se formos esperar até o término dos processos, nossa, não é? Ele pode ter praticado muitos crimes. Fora daí, o que o próprio Código de Processo Penal diz não pode prender antes do trânsito em julgado. A ação proposta, o que ela pede é que o Supremo diga, esse artigo é constitucional, não é? E o ministro Marco Aurélio disse, sim, ele é. Como ele é constitucional,
ele defere a liminar e diz, vamos cumprir esse artigo. Ao contrário, não é, do que eu ouvi, não é, comentando a decisão, o ministro Marco Aurélio não diz, olha, todos aqueles que foram condenados em segunda instância serão colocados em liberdade. Na verdade, o que a decisão diz serão colocados em liberdade, salvo ser presentes esses requisitos que eu disse, para garantir a aplicação da pena, garantir a instrução processual e etc. Mas então, alguns desses mais famosos certamente seriam libertados. Eu vi a relação. Então, o Vacari, por exemplo, estaria nessa, e há outros que estariam. Aqueles sobre os quais pesa a uma fundada suspeita de que continuaram praticando crimes, mesmo durante o processo, teríamos fundamento para prisão preventiva, não seriam soltos. Se há o risco de fuga, então o sujeito está vendendo os móveis, comprou uma passagem, alugou um hotel fora, esse também poderia ser preso. Mas mais até do que a letra da Constituição, enquanto garantia contra-majoritária, que deve ser e é esse papel, nós temos um artigo do Código de Processo Penal que poderia ser alterado, não é? Em tese, pelo Congresso, e não foi. A princípio, a vontade da maioria e a vontade da população, pelo menos dentro do mundo jurídico, está lá concretizada no Código de Processo Penal. Bom, nós vamos fazer o primeiro intervalo, tudo bem? Continuamos aqui com os nossos convidados que estão aqui conosco. Está aqui o professor Carlos Gonçalves, o defensor público, professor de Direito da Damásio Educacional, gentilmente, que é o doutor Gustavo Junqueira, o nosso comentarista, o Domingos Fraga. E olha, o dia de hoje até tem uma meme circulando na internet, gostaria que vocês vão mostrar a meme aqui, que foi e voltou. A meme, olha lá, o Marco Aurélio manda soltar preso em segunda instância. Dá para rodar a meme ou não? Dá. Então veja aí, aí mandou derrubar. Essa é a meme que está circulando na internet. Afinal de contas, Ana, isso é um pouco também de descontração. Bom, nós vamos fazer o primeiro intervalo. Eu gostaria de dizer a todo o pessoal que nos acompanha também em Belo Horizonte, o nosso canal aqui da Record News em Belo Horizonte, daqui para frente eu vou falar a todos eles. É o 27.1. Os demais você pode entrar no meu Instagram, que tem tantos lá. Belo Horizonte é o 27.1, ok? Então nós vamos aqui para as nossas redes sociais. Bom, nós estamos aqui com os nossos convidados, o jornal está em multiplataforma, como você sabe, e vou aproveitar, já que eles estão aqui, para fazer perguntas a eles, vou fazer uma pergunta para cada um durante o intervalo. Carlos, para eu entender, o que quer dizer até o trâmite em julgado? Trânsito em julgado é quando a decisão não pode mais ser alterada e aplica-se aos processos que julgam casos concretos. Tá, então só para eu entender, eu sou condenado na primeira instância. Cabe recurso para o tribunal. Tribunal. Aí eu sou condenado no tribunal. Cabe recurso para o Tribunal Superior. Que é geralmente o STJ, não é isso? Isso. Tá. Depende, aí eu sou condenado no STJ. Cabe recurso, se a decisão violar um dispositivo da Constituição, cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Se eu entender que violou, eu entro com recurso no Supremo. Que vai ser admitido ou não pelo Supremo Tribunal Federal. Tá. Em média, quantos anos nós já estamos falando de recurso aí? Se considerar a dilação probatória toda, a produção de prova, nós estamos falando de mais de 10 anos, com certeza. Mais de 10 anos, com certeza. Realmente acho que é um pouco extenso, não é? Sim, mas é o regime que temos, né? Então temos que trabalhar para alterar esse modelo de restringir a possibilidade de recurso. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, tem sido muito efetivo, pois ele estabelece que aquele que recorre assume a responsabilidade do recurso, porque se vencido vai pagar sucumbências recursais à parte vencedora. Vai pagar uma indenização pelos custos de advogado e custas judiciais. Isso tem inibido muita gente, inclusive na justiça trabalhista. Muito, muito, muito. Que você recorria, era como você garimpava alguma coisa. Hoje
é possível compatibilizar uma maior velocidade com o respeito à presunção de inocência. O ministro Peluso já fazia proposta, quando integrava o Supremo, de se extinguir o recurso especial e o extraordinário, transformá-los em ações. Se for assim, nós só teríamos a sentença do juiz de primeiro grau e um recurso para um tribunal. Quem perdesse, transitava em julgado, não cabia mais recurso. Se a pessoa entender que isso violou a Constituição, violou a uniformidade da lei, ela não recorreria, não seria mais recurso. Ela entraria com uma ação, mas já estaria transitada em julgado e já poderia executar a pena. Essa seria uma forma de acelerar muito o trâmite processual sem violar a presunção de inocência. Ok, vamos continuar já. Bom, você está aqui conosco nas nossas redes sociais, nós vamos juntar as redes, nossos convidados continuam gentilmente aqui conosco, né, conversando um assunto que é de suma importância para a cidadania do nosso país, que é a gente entender como funciona a justiça, ok? Vamos lá. Hoje você está acompanhando aqui uma edição especial do nosso Jornal da Record News. Nós temos 3 entrevistados aqui no estúdio, que estão conosco desde o começo do jornal, trocando ideias e explicando para que a gente possa entender coisas importantes da cidadania e do nosso país. Por exemplo, vai e volta do Supremo em relação à presa em segunda instância que eles estão explicando aqui para a gente, não é? E, obviamente, um assunto como esse acabou também repercutindo no Congresso Nacional, ok? Vamos dar um exemplo. Veja aqui o que disse o deputado Éder Mauro. E um momento, inclusive, em que o país quer virar a página, quer se ver novamente moralizado, quer ver com que as pessoas possam sentir na rua a sensação de justiça, de ver os bandidos, tanto os comuns quanto os de colarinho branco na cadeia, em saber que neste exato momento o presidente do Supremo revogou a liminar para que não colocasse na rua os bandidos que estão aí presos, que roubaram, saquearam este país. E principalmente o líder deles, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns, senhor presidente. Bom, agora o outro lado. Então, vamos ver o que disse aqui também no nosso Congresso a deputada Alice Portugal. Em nome do PCdoB, senhor presidente. O PCdoB entrou com essa ADC, ainda no início desse ano, com a plena convicção que o artigo 5º da Constituição precisa ser cumprido. A intenção foi a intenção de fazer com que a Constituição seja a âncora, a única âncora para a garantia do Estado democrático de direito. Não vamos aceitar esse tipo de provocação. A ONU reiterou que quem não tem processo findo, transitado e julgado, não pode ser preso. Por isso, a defesa da Constituição continua de pé em nome do Partido Comunista do Brasil e a nossa compreensão é que a Constituição foi afrontada. Bom, então aí 2 depoimentos. Aqui conosco o professor Carlos Gonçalves e também o professor Gustavo Junqueira, nosso comentarista, o Domingos Fraga. Bom, acho que não poderíamos, vamos dizer assim, fugir do desdobramento político disso. Gostaria que vocês comentassem. Deixa eu falar agora que vem na seara política. Questão jurídica, o Carlos e o Gustavo podem falar melhor. Mas na questão política, eu só quero fazer um ponto de como nós somos hipócritas, né? Esses mesmos deputados que hoje foram lá e fizeram discursos exaltados, né, contra ou a favor da prisão do Lula, e aí entra o caso específico que a população entende, como você bem lembrou. Se você discute isso de uma maneira abstrata, nós não teríamos o problema que nós tivemos hoje. Hoje não se julgou os 169 mil, se julgou um, que é o Lula. E por isso tivemos
essa comoção generalizada. Mas o que eu quero dizer? Esses mesmos deputados são aqueles mesmos que são incapazes de aprovar as 70 leis anticorrupção que a sociedade corroborou, endossou, são aqueles mesmos que durante décadas se beneficiaram de um foro privilegiado, ou seja, eles querem a justiça para o restante da população. E para eles, hoje nós temos 55 mil pessoas que estão acima da lei. E aí, de novo, ainda nesse caminho da hipocrisia, eu gostaria de ver, e espero ver, quando os assassinos da Marielle forem presos e forem condenados em segunda instância, se alguns deputados que estão aí, da esquerda, do PSOL, do PCdoB, também vão pedir que a Constituição seja respeitada e eles sejam libertados. Eu gostaria de ver isso acontecer, porque é óbvio que você muda de posição conforme o preso. Essa é a questão de basilar, central da discussão política. Em relação à questão jurídica, o Carlos e o Gonçalo podem falar, desculpa, o Gustavo e o Carlos podem falar melhor. E aí, a gente muda de acordo com o preso? Se sou eu estou ferrado, eu vou para a cadeia direto. Exatamente, por isso que o Supremo Tribunal Federal tem que ser um órgão técnico, não pode ser um órgão político querendo agradar ou querendo apoiar uma ou outra ideologia política. O que me deixa muito preocupado com essas decisões, esses vai e vem do Supremo Tribunal Federal, é fazer com que a população perca credibilidade na justiça, consequentemente perca credibilidade no direito, no Estado Democrático de Direito, e favoreça o surgimento de governos totalitários, autoritários, que deixem de lado o direito sob o argumento de que o direito não funciona, de que o direito se distancia da justiça. Então, nós temos que estar muito preocupados com esse tipo de colocação. Ainda que o Supremo Tribunal Federal erre, e ele vai errar, o direito não é uma ciência perfeita, não é uma providência perfeita, né? Assim como a medicina não cura todas as doenças, o direito não resolve todos os problemas sociais, ele ainda é o melhor remédio para a convivência pacífica numa sociedade democrática. Gustavo? É isso. Me parece que a consciência que tem que surgir é que nós não podemos, sob o pretexto de punir quem violou a lei, violar a lei. Não, ou seja, o processo para se chegar à condenação tem que ser um processo obediente à letra da lei. Um magistrado da Suprema Corte Americana tem uma fala famosa em que ele diz que o bom julgador, ele chega em casa indignado, inconformado com as decisões que proferiu durante o dia, porque ele não concorda com elas. Ele não deve julgar de acordo com o que ele pensa do caso. Ele deve julgar de acordo com a técnica jurídica, com as regras jurídicas. Daí o endosso da ideia de que se o tribunal fosse realmente técnico, as decisões seriam muito mais estáveis. Nesse caso concreto, o que parece é que um ministro já declarou, ele já expressou que mudou de posição. Como o anterior julgamento tinha sido 6-5, a impressão é que o próximo julgamento será também 6-5, mas no sentido contrário. Essa instabilidade é mesmo muito complicada. Ok. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo agora. Nós estamos aqui com os nossos convidados. Nós vamos fazer mais um intervalo. Você está acompanhando aqui o nosso debate, nossa troca de ideias. A questão aqui é a gente melhorar na cidadania, todos nós que estamos acompanhando. E quero dizer também para os amigos do Recife, que o nosso canal no Recife, canal da Record News, canal aberto, é o 17.1. E os demais você acha lá no meu Instagram, ok? Vamos então aqui para as nossas redes sociais. Nessa nossa edição especial, nossos convidados estão aqui no estúdio conosco e, obviamente, meu papel aqui é fazer provocação. Gustavo, você acha que a notoriedade dos ministros do Supremo também interfere em alguma coisa ou não? Eu acredito porque todo mundo sim. na televisão, pessoal bem maquiado, bem arrumadão. Sim. Você acha que interfere ou não interfere? Fez muito mal.
Claro que a publicidade é absolutamente desejável, mas há 10, 20 anos a população não sabia quem eram os ministros do Supremo. Hoje o pessoal sabe a escalação completa. Exato. E me parece que, claro, que não vamos generalizar, mas alguns fazem questão, não é, de manter ou de elevar a notoriedade, a popularidade, até mesmo sob, quem sabe, a esperança de algum cargo eletivo no futuro. Não é? Então, sim, isso me parece que faz mal. E aí, Carlos? Eu vejo que um dos grandes problemas da nossa democracia é o método de escolha dos ministros do Supremo. Né? E não a exposição deles. Também, a exposição, eu endosso o comentário do Gustavo, que de fato ninguém se comporta da mesma maneira sendo visto por milhões de pessoas ou sozinho no seu gabinete. Né? Então é muito diferente isso. Mas a forma da escolha dos ministros do Supremo me parece ainda mais grave, porque para ser ministro do Supremo tem que estar nas graças de um presidente da República. E um presidente da República não vai querer nomear um ministro do Supremo que não seja querido, que não seja acolhido pela população. Isso faz com que a judicialização do poder da política, ou seja, faz com que o Poder Judiciário acabe agindo não de forma técnica, mas de forma política, querendo preservar a sua notoriedade e a sua popularidade perante a população. E aí, Fraga? Eu vou dar uma de Heródoto e vou fazer a pergunta para os dois. Mas isso não acontece no mundo todo? Por exemplo, agora o Trump não teve uma dificuldade danada para escolher um ministro e os democratas queriam barrá-lo. Ele passou mal no Congresso americano. Aqui não, aqui o pessoal faz um happy hour no final e estamos aí. Isso não acontece no mundo todo? Vamos tomar o exemplo dos Estados Unidos, que foi o exemplo referido. É bastante diferente. Embora a nomeação seja nomeação pelo presidente, o funcionamento da Suprema Corte Americana é diferente do Supremo Tribunal Federal, tanto que as decisões não são... Para começar que não tem TV, né? Para começar que não tem TV, e as decisões são as decisões do tribunal, não são as decisões de um ou de outro ministro. Então, são proferidas como decisão do tribunal. Na Suprema Corte, salvo engano, as decisões são tomadas colegiadas e expressam o entendimento do tribunal. E outra questão interessante também de lá não há uma obrigatoriedade de se julgar os recursos para a Suprema Corte. O apelo à Suprema Corte no modelo americano, cabe à Suprema Corte decidir se deseja ou não julgar aquele caso. Então é bastante diferente os modelos. Julgam bem menos também. Né? Julgam bem menos porque não são obrigados a julgar. Então comparar os dois modelos é um pouco complicado. Ok, continuamos já. A gente já volta, já juntando aqui as nossas redes sociais. Gustavo, que eu falei... Após suspender a decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio, como você acompanhou aqui na Record News, o ministro Dias Toffoli vai decidir agora sobre um pedido individual de liberdade apresentada pela defesa do ex-presidente Lula. O pedido é direcionado ao ministro Marco Aurélio, mas como começou hoje o plantão judiciário, a decisão vai caber ao Toffoli, como foi dito agora aqui pelos nossos convidados. Os advogados dizem que o presidente do Supremo não pode suspender decisão liminar de outro ministro. Por isso, pede a soltura do Lula. E aí, como é que nós vamos ser agora? Estão contestando a decisão do Toffoli. Quem é a instância superior ao Toffoli? Durante o recesso, ele é a instância máxima do judiciário brasileiro. Durante o recesso, a palavra dele agora, ele é a última reserva palavra. com o Fux, né? Eu acho, ou ele fica... 15 dias cada um, me parece. Ele reserva. São 15 dias cada um. Mas eu digo, eles estão recorrendo agora, dizendo que a decisão dele, ele não podia ter cassado ou eliminado o outro. Mas o revisor da decisão dele será ele mesmo nesse momento. Sim. Então, provavelmente ele vai confirmar a decisão. O grande problema é que não tem o Supremo do Supremo, né? Não tem uma instância superior, é isso? Não? Se tivesse, seria igualmente problemático, com certeza. Certeza. Mas é a questão. Um outro ponto interessante também que merece reflexão é que, no último julgamento, a posição do ministro Toffoli era pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a prisão. Não é? Então, ao suspender
ao cassar a liminar do ministro Marco Aurélio, o ministro Toffoli ele se escudou, ele argumentou apenas com a técnica da liminar, com a impertinência da liminar. Mas é curioso pensar que a posição pessoal dele, pelo menos no último julgamento, era a mesma posição do ministro Marco Aurélio. Semelhante com o que aconteceu no caso do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula com o voto da ministra Rosa Weber. Exato. Que, não obstante revelasse o seu entendimento em que a prisão só pudesse acontecer após o trânsito em julgado, julgou de acordo com o que o colegiado houvera decidido, né, no passado. E daí vem o raciocínio do ministro Marco Aurélio de que, havendo um novo julgamento em abstrato, teria-se uma maioria em favor da impossibilidade da prisão até o trânsito julgado. Eu só quero fazer um pequeno reparo. Eles mudam tanto que não é certeza que... Exato, esse é o grande problema. Essa é a maior patologia. No último julgamento. Eles mudam tanto que não é certeza. E eu só queria também fazer um adendo aqui para dizer que eu acho que o Toffoli sai maior desse episódio. Porque se tem alguém entre aqueles 11 ministros que é todos os dias contestado pelo seu passado, por ter sido advogado do PT, por ter sido indicado pelo Lula, é o ministro Dias Toffoli. E ele tem tomado decisões, espero eu, sem querer ser poliana, acreditando que ele está usando basicamente a técnica em vez da política, ele está tomando decisões que têm contrariado o PT. Eu acho isso muito salutar, muito louvável, nesse momento de tanto descrédito em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, deixa eu perguntar para os dois professores. Então, eu tenho 3 fontes de decisão no Supremo. Uma, monocrática. 2, tem 2 turmas. 3, plenário. Quer dizer, não é uma coisa de maluco isso? Depende do tema, né? E do momento processual. Não, falando operacionalmente, pô. Quer dizer, você pode ser tomado por uma das 2 turmas, que são 5 e 5, ou pela decisão dos 11. Então, vamos lá. Em geral, decisão monocrática é uma decisão precária. É uma decisão de urgência liminar que se sujeita à confirmação do colegiado. Dependendo do tema que está sendo discutido, este colegiado é uma turma ou o colegiado é o plenário. Em ações objetivas, o colegiado é o plenário. Em ações criminais... Mas isso tudo não é subjetivo? Não, está no regimento do Supremo. Mas eu digo, se a ação não há interpretação, não há uma discussão a respeito, não é subjetivo. Acho que a gente volta ao papel do Supremo. O Supremo julga muito. Como ele julga muito, como são muitos casos, seria absolutamente impossível levar tudo para o órgão colegiado máximo, para o plenário, ou mesmo para a turma. Então, nós acabamos criando o costume de decisões monocráticas como se fossem 11 pequenos tribunais estanques, não é? Como se fossem 11... Uma federação de juízes. Exato. E não colegiado. Exato. Tem isso ou não? Concorda com isso? Teoricamente, não. Não. De fato, prática... em algumas circunstâncias isso ocorre, porque muitas vezes uma liminar se perpetua. Ela é proferida e demora-se muito a ser pautada no colegiado. Mas, professor, me permite a discordância? No caso da Lava Jato, isso tem acontecido. Quer dizer, dependendo se você cai na primeira turma ou na segunda turma, você tem um julgamento totalmente diferente. Inclusive, a composição, se o sujeito tiver sorte de adiar um pouco, mudar a composição, sorte ou azar. Então, aí o que o Heródoto está querendo dizer é o seguinte: se é técnico, se nós devêssemos imaginar que o Supremo vai julgar pela técnica, nós não teríamos esse tipo de confronto, né, ou de expectativa. O que acontece, a gente vê aí, na prática, o cara torce para cair numa das turmas. Esse é um outro problema do nosso Supremo, que, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte constitucional, não deveria julgar caso concreto, claro. Deveria julgar só lei em tese. Caso concreto, quem tem que julgar é quem tem condições de produzir prova, via testemunha, e que é o juiz natural de primeira instância. Então, a meu ver, esse é um dos erros fundamentais de que qualquer briga de vizinho no Brasil está apta a chegar a um recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Um outro erro fundamental... Não, pode falar. Não, ia comentar aqui, e interessa refletir, perguntar a quem interessa que o Supremo julgue tanto. Porque muitas vezes isso é uma forma de concentrar poder.
cada briga de vizinho pode chegar até o Supremo e o Supremo vai falar sempre por último sobre tudo. Será que é interessante que tanto poder sobre todos os casos concretos, todo esse poder esteja concentrado na mão dos 11 ministros? Se não julgaria muito menos, poderia julgar muito melhor e sempre pelo órgão colegiado. Eu ia falar que um outro problema derivado dessa publicidade que os ministros passaram a ter é que eles falam demais. Quer dizer, você tem um ou outro, Rosa Weber, né, ou às vezes, o Celso Mello era um que falava pouco, agora fala muito. Quer dizer, você tudo, o Marco Aurélio, o Barroso, independentemente, né, da estatura, né, jurídica que eles tenham, eles falam muito. Quer dizer, em muitos casos eles antecipam os votos. E aí é a história que eu estou falando. Quer dizer, qualquer advogado sabe, bem, o Marco Aurélio pensa assim, o Gilmar pensa assim, o Barroso pensa assim. Bom, queria agradecer a gentileza, então, dos três. Muito obrigado pela gentileza. Acho que ficou excelente. Certamente nós aprendemos bastante com o que foi dito aqui. Muito obrigado, então. Até a próxima. Muito grato.